Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Victor. Pretendo trazer para vocês aqui um review do meu novo notebook da Dell, o C62 Mob. É... Faz um mês e meio mais ou menos que eu venho utilizando ele, tá certo? Então é pouco tempo, sim, mas eu creio que seja interessante para compartilhar com vocês. Creio que vai tirar algumas dúvidas do pessoal. E isso é bacana porque eu senti falta também quando eu fui comprar o meu de algum review, de alguma informação, sabe? De alguém que tenha tido contato real com o produto, né? Que é isso que nós, como consumidores, aí sentimos falta. E a minha ideia é essa, trazer um pouco do dia a dia, pontos positivos e pontos a serem melhorados. E possui, tá, pessoal? Não tem jeito. Não é porque o produto tem sim um preço de mercado alto, ainda mais dependendo do que você deseja, do que você busca de hardware. Ele é um notebook que tem muitos pontos positivos, mas tem pontos a serem melhorados sim. Eu vou citá-los aí para vocês e para poder exemplificar um pouco, claro que não vai ficar perfeito, mas para exemplificar, eu trouxe para poder comparar algumas coisas com o notebook da Dell, que é o que vocês estão vendo agora. Olha, eu trouxe o meu MacBook Air, que eu tenho desde 2013, tá legal? Então a ideia aqui é testar algumas questões que eu vi que, por serem notebooks de anos totalmente distintos, mas uma coisa foi mais pensada de um lado e menos pensada do outro e vice-versa, né? Então essa comparação é justamente para a gente poder ver que não é porque é antigo que é uma porcaria e não é porque é novo que é mil maravilha ou também vai deixar a desejar, né? Mas tem pontos que, combinando os dois, seriam um super notebook, entendeu? E é isso que eu queria mostrar para vocês, tá certo? Então, só mostrar aqui para vocês, esse sou eu, tá legal? Então a ideia é justamente fazer essa comparação. Eu não tenho suporte para câmera nem nada, então se desfocar, vocês me perdoem. Não tem esse preparo todo e para poder também não ficar um vídeo muito longo ou tendo que ficar editando, já vou tocar direto aqui. Se tiver erro, não tem problema, tá tudo certo. É mais para mostrar aqui para vocês mesmo, tá legal? Então tá. Então, primeiro de tudo, esse notebook aqui, vou mostrar aqui sobre o sistema para vocês. Ele é um notebook que tem 64 GB de memória, tá legal? Ele tem 2 TB de SSD NVMe. Ele é um i7 da 11ª geração. E esse aqui é o link, tá legal? Do site da Dell. Esse é o link. Eu posso colocar para vocês ali na descrição. É... Basicamente, eu fui na configuração do Pro, tá legal? E aí, obviamente, eu mexi aqui. Então, ele tem placa de vídeo GeForce RTX 3050. Já respondo agora que não foi o meu foco ter uma placa de vídeo super potente, uma 3070, por exemplo, né? Porque justamente o meu dia a dia, para ficar bem claro para vocês, é de trabalho. Eu sou desenvolvedor de software, então a minha demanda é essa. Eu não utilizo o notebook para fins de lazer, tá legal? Eu utilizo realmente para poder trabalhar e o lazer, jogos, eu jogo no meu console que eu possuo aqui, então a ideia não é realmente testar na questão de jogos, tá legal? Mas mesmo para ter ali um notebook com uma estrutura bacana e que vai me atender, essa foi a minha visão. Então ele tem ali, como eu disse para vocês, um i7 11ª geração, certo? Da versão H. 64 GB de memória, DDR4 3200. Como eu disse, 2 TB de SSD, tá legal? NVMe. Aqui no slot 2 eu zerei, eu não tenho, então eu tenho os 2 teras aqui. Eu tenho um HD externo aqui também que eu utilizo. Ele tem 17.3 de tela, uma LCD Full HD, 1920 por 1080, beleza?
Tem todas as informações aqui para vocês poderem consultar depois, porque eu sei que vocês também são bem ligados nesse aspecto, né? Da tela, da questão dos gigahertz, do contraste. Então, eu sei que é importante para vocês aí, tá legal? Então, deixa eu aumentar o brilho aqui só. Deixa eu só aumentar aqui também. Aí, ok. Pronto. Então, esse aqui são as informações do notebook, tá legal? Então tá, o que que eu notei de bom nele, tá legal? Nesse primeiro momento, que eu utilizo muito programas para poder programar. Então, eu utilizo o Visual Studio Code, utilizo Visual Studio, o Rider. Então, starto muitos processos ao mesmo tempo, dependendo, né? Para quem é programador, utilizo o Docker, então sobe instâncias do Docker aqui, os containers. Ele sim consome também um recurso bacana do computador. Então é mais nesse aspecto o meu uso. Em relação a isso, venho notando uma superioridade astronômica em relação ao meu pequenininho aqui, que eu utilizava ele antes. Ele tem, deixa eu até confirmar aqui, né? Mas eu creio que ele tenha 8 GB de memória. Vamos confirmar aqui, ó. 8 GB de memória DDR3, um processador de 1.6 GHz, um i5. É isso aí. E ele é um notebook, aí a placa gráfica dele tá dentro do chip, certo? Então dentro do processador, que é o Intel HD Graphics. E, bom, coisas que a gente já nota, né? Superioridade, pelo menos visual, para mim é notável assim. O MacBook, ele tem uma qualidade muito boa, tá certo? E não sei muito explicar, mas eu vejo que ele é bem melhor, ele é mais fluido, ele é mais colorido. Eu acho ele muito bacana. É claro que ele tá um pouco escuro aqui porque eu baixei, né? Mas ele tem uma qualidade muito boa, apesar da questão dos pixels, né? Não serem exatamente o que está ali, não bate o que está ali, né? Ali teoricamente seria um pouco melhor, mas eu vejo que a qualidade daqui é melhor, do MacBook. Tá legal? A qualidade de som também é muito evidente que o MacBook ele é melhor. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, para efeito comparativo mesmo, tá, pessoal? Deixa eu abrindo aqui no outro também. E aí eu mostro para vocês o mesmo vídeo. Vou colocar essa música aqui. Consumers receive text messages from all types of businesses. The problem is A lista no aspecto, né? Mas é muito agradável de se escutar no MacBook. Agora eu vou passar aqui pro Avel. Também tá no máximo, tudo. Tá legal? Só alterar aqui que ele tá passando pro meu monitor. E eu instalei o Windows 11 há pouco. Então eu vou dar uma apanhadinha aqui. Mas a gente vai encontrar. Só um momento. Aí, pronto. Então eu vou jogar o volume para 100. Pronto. E aqui no YouTube. Então esse aqui é o áudio do próprio notebook. Com Realtek, né? Aquele que todo mundo conhece já. Vou passar aqui para o segundo 58, que é onde a gente escutou lá. E esse é o dele. Vou chegar um pouco mais próximo. Então, vocês até conseguem me ouvir, né? Porque é um áudio que não dá para comparar, né? A qualidade do MacBook em relação a ele é inegável. Tanto que eu venho utilizando o áudio do monitor quando utilizo
o Avel, né? Então eu venho aqui, deixa eu só mostrar para vocês, e jogo para minha LG Ultrawide aqui, e aí olha a diferença. Esse é o meu monitor, ó. Então, esses são pontos que com certeza para muitas pessoas é importante. Então já é bom passar para vocês isso, tá legal? O áudio sim não é bom, não é bom. Eu atualizei os drivers achando que tinha alguma coisa para ser instalada ainda, né? Para configurar, sei lá. E não, justamente é isso aí que ele consegue entregar. Fiquei sim um pouco decepcionado com esse aspecto, porque eu paguei na época 13 mil reais, né? Um pouquinho mais de 13 mil. Então, esperava no mínimo parecido com o do MacBook, né? Eu sei que o do MacBook ele é na excelência nesse aspecto mesmo. Então, ele prega por essa qualidade, ok. Eu sei que são notebooks de para entregas diferentes, né? Mas não pode ficar muito desnivelado nesse aspecto. Tem que chegar num nível mínimo aí pra gente, como consumidor, ter a confiança no produto, né? Enfim, então é nesse aspecto, tá legal? As duas principais coisas que eu notei que a Vel tem que buscar melhorar. Mais a questão do áudio, tá? A questão do áudio deixou muito a desejar mesmo. A do vídeo, nem tanto. Agora, vamos lá. Questão de processamento, gente, não tenho o que dizer, voltando a dizer, tá? Eu starto projetos aqui, não tem uma engasgada, não trava nem nada. Eu tenho, então, trabalho com bastante aplicativo aberto aqui, né? Então, se vocês verem aqui, ó, eu tenho alguns aplicativos abertos aqui, ó, às vezes eu deixo mais outros ainda em aberto para poder fazer, testar, enfim, utilizar certas coisas em determinados momentos. Aí para não ficar abrindo e reabrindo, né? Abrindo, fechando, já deixo aberto uma vez só e vou utilizando. Abas também no navegador, eu não economizo, tenho bastante também. Então aqui vocês podem ver, ó, eu não brinco, né? Utilizo bastante mesmo. E ele dá conta, tá? Não trava. O que trava é o próprio aplicativo em si, né? Tem alguns aplicativos que falham em algum aspecto mais específico. Eu tive a eu tive essa sensação com o Postgres que eu utilizo, um gerenciador aqui de banco de dados, a ideia dele, né? E assim, ele dá uma travada de vez em quando, mas eu noto que é do próprio aplicativo, sabe? É... Questão da memória do notebook tá em 16, 20, 25% de uso, quando eu tô usando tudo, 40 ali, batendo no máximo, né? Então ele tá bem abaixo, então não é nesse aspecto, não vejo. Eu atualizei ele para o Windows 11 há 2 dias. E antes eu tava no 10, que é o que ele vende por padrão, e ele tem esse aplicativo aqui, ó, que é o Avel Custom Control. E ele basicamente você controla as cores do teclado, né? Ele é um RGB, então você consegue alterar as cores. Só que o aplicativo no Windows 11 não funciona. Que era uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, mas é bem nesse link aqui, né? Configurações de luz. Aí você entra nele e consegue ou fazer com que ele alterne automaticamente entre cores, ou você mesmo seleciona uma cor que ele fica no estado neutro, né? Parado, sem movimentar. Então, é bem simples. Essa foi uma das perguntas que o pessoal teve, né? Então, é bem simples de utilizar, de fazer essa configuração. Não senti dificuldade alguma. E o que mais que eu poderia dizer para vocês? Então, eu já passei pelos pontos positivos, pontos a serem melhorados, o dia a dia dele, né? Que eu vejo que ele entrega qualidade no hardware, nos recursos, né? Que era a minha preocupação, de não ter mais delay na hora de debugar código, na hora de startar novos processos, né? Novos projetos aqui, de utilizar o Docker.
eu não tenho mais isso no meu dia a dia. Já removi essa barreira, então eu consigo entregar com mais qualidade, né? Com mais agilidade. Vem desempenhando melhor no meu dia a dia, né? Por conta disso mesmo. Bom, eu creio que seja isso, se eu não me engano. Deixa eu só passar aqui nas perguntas que tiveram no YouTube, para eu não esquecer nada que foi perguntado da outra vez. Que ao longo do vídeo eu fui respondendo algumas coisas, né? Então deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, aqui teve o Ivens que perguntou sobre testar em games, né? Sobre testar em games. E justamente não é minha ideia, tá? Fazer isso, fazer esse tipo de vídeo. Me desculpe. É que justamente não é minha praia fazer isso no notebook, sabe? Prefiro separar as coisas. Onde eu trabalho. Onde eu jogo, sabe? Porque senão dá um bug na minha mente. Então, faço isso por costume mesmo, tá? Me sinto melhor assim. A Ju aqui falou um pouco também, se eu não me engano, sobre utilização no Linux, que esse é um ponto também interessante para compartilhar com vocês. Eu pretendo instalar o Ubuntu nele, tá? Eu não vou fazer dual boot, vou utilizar só o Ubuntu mesmo, como meu principal SO. Aí por quê? Porque eu já utilizei o Linux, né? Durante a minha vida como programador, mas eu gosto do Linux, sabe? Eu prefiro porque eu consigo fazer testes, até sobre estudos mesmo. Consigo gerar scripts que estão em conformidade com o ambiente que eu utilizo, então eu não tenho aquele problema de, poxa, estou utilizando um sistema operacional que não bata com o sistema operacional que eu trabalho, e aí eu talvez passe alguma coisa despercebido, porque tem sim coisas específicas de cada SO, né? Então, por eu realmente buscar um notebook que é para trabalho, eu pretendo realmente utilizar novamente o SO, que eu sei que eu vou poder estudar, criar minhas POCs dentro do próprio ambiente, do meu notebook, né? Enfim, testar meus scripts, coisas relacionadas à pipeline, coisas de trabalho. Então eu sei que isso vai ser importante para eu poder avançar em alguns aspectos do meu estudo, dos meus estudos, que também foi um dos aspectos que eu peguei ele, né? É... Bom, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Perguntaram se tive que instalar o driver do touchpad, eu até respondi aqui, disse que não. O touchpad funciona normalmente aqui, tá legal. Mas eu indico, se vocês não sabem, tá? Imagino que muitos saibam, mas tem aqui o link para você poder baixar os drivers. Então, tem por modelo. O meu modelo se encontra aqui, C62Mob, RTX 3050. Aí tem todos os tipos de driver aqui, né? E o SO. Então, justamente por conta, ó, de ter só até o Windows 10, que eu imagino que o meu aplicativo aqui tenha parado de funcionar. Aí foi uma pergunta que eu fiz se tem alguma projeção aí para poder incorporar, né? Alguma coisa relacionada a driver ou aplicativos mesmo. Que tem aqui a questão de aplicativos, ó. No Windows 11 também, tá legal? Mas se você pesquisar aqui, ele vai trazer uma lista pra gente, ó. Aí eu tenho o link, você clica e vai fazendo a instalação. Eu senti falta também de um pouco de passo a passo para poder instalar, porque quando você baixa aqui, por exemplo, de áudio, tinha duas pastas e eu tinha que instalar duas coisas que eu tinha que entrar no meio das pastas. E até eu fiquei em dúvida, né? Eu que tenho um pouquinho mais de conhecimento do que a maioria das pessoas, por exemplo, idosas ou. Idoso é muito complexo de ter um notebook desse, mas digo assim, uma pessoa mais leiga, que tem um uso mais moderado, né, e não entenda muitas coisas, pode sentir um pouco de dificuldade
na hora de instalar alguns drivers. Então eu falo de alguns que eu instalei, né? Eu senti falta mesmo, pelo menos de um passo a passo, ou de estar tudo condensado em um executável só, que eu sei que tem como fazer isso, né? Então condense em um só para a pessoa não precisar ficar seguindo uma ordem, que pode errar a ordem, aí para de funcionar alguma coisa, aí ela acha que o notebook não presta, mas na verdade é porque ela teve um equívoco ali, que ela não tinha ciência. Então tem que tomar certos cuidados em relação a isso, tá? Mas no geral, creio que funcione bem. Não vejo muito problema, tá? O suporte deles também, eu achei interessante, me responderam com certa agilidade, mas também não tive muita experiência, né? Foram dois atendimentos no chat e, enfim, também não sou uma pessoa que consiga responder se funciona muito bem ou não, porque o meu uso dele foi bem moderado mesmo, foi de coisas pontuais que eu creio que seja tranquilo de responder, né? Mas creio que seja mais em relação a isso, pessoal. Então, eu trouxe alguns pontos aí para vocês interessantes. Antes de finalizar o vídeo, vou trazer aqui para vocês a questão de como é o notebook, a questão de portas. Ele tem duas entradas aqui USB, uma é 3.2, tá legal? Aí tem as saídas de ar aqui, acho que tá um pouco escuro, né, pra vocês enxergarem. Mas é isso, aí tem uma entrada tipo C aqui, um HDMI, EJ45 para cabo de rede, tá do notebook que é atrás, tá legal? O que na minha visão, por eu usar ele suspenso, é uma boa, gostei desse aspecto. E aqui na lateral vocês não vão conseguir ver, mas tem uma entrada USB também. Tem mais uma entrada aqui, que agora na verdade eu não me recordo qual é. E as entradas de fone, tá certo? Então, é um notebook, de maneira geral, resumindo, é um notebook muito bom. Pelo que eu buscava, da questão de recurso, de poder utilizar os meus projetos aqui, de rodar as coisas e não travar. Não trava, tá legal? Um último ponto. Ele tem aqui a questão também de você utilizar as fãs, né? Então, modo turbo. Eu creio que ele tenha... Deixa eu ver... Eu creio que talvez por conta de estar no Windows 10, do Windows 11, ele não esteja utilizando máxima potência. Mas é nessa tela aqui, ó, que aqui ele aumenta a questão da ventilação, né, interna. Então, caso haja alguma questão de um recurso ali mais pontual que vá demandar muito, ele começa a girar as fãs mais rapidamente, né? E tinha também um botão dentro aqui que você pode fazer isso manual, que é justamente aqui na questão da performance. Aqui na questão da performance, eu consegui entrar antes e deixar as fãs no talo. O que quero dizer? Ele já deixava no máximo girando manualmente, né? Então eu já sabendo que aquela aplicação vai demandar muito processamento, eu já ligo manualmente. Aqui ele é mais ele permite que a fan trabalhe de uma forma mais rápida, de acordo com a demanda ainda. Então ele não vai startar agora de início. Que era por isso que eu estava apertando aqui achando que funcionava no botão, mas eu creio que não. É mais é manual aqui mesmo ou controlado de acordo com as configurações que você também faz aqui na performance, que atingindo determinado pico ele começa a rodar as fãs de forma mais rápida e fazer esse processo automático, mas com uma configuração mínima para ele ser ativado, né? A forma manual por esse aplicativo, que só no Windows 10 por enquanto tem a versão estável aí, tá legal? Bom, então é isso, pessoal. Creio que eu tenha passado de alguma maneira para vocês aí coisas interessantes. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, tá legal?
Caso vocês tenham mais algum ponto em relação ao notebook, alguma dúvida, é, sei lá, do dia a dia mesmo, né? Aquela coisa mais pontual que eu sei que pega, por exemplo. Poxa, como é que é ver um filme nele? Como é que é rodar o Docker nele? Alguma coisa nesse sentido eu consigo ajudar, né? Starta aí várias abas no Chrome, alguma coisa nesse sentido. Eu consigo pelo menos citar para vocês ali e garantir que não tem problema, não sinto nada, tá? Não tem dificuldade alguma para mim. E no geral eu me sinto satisfeito, mas com esse ponto que deve ser melhorado, e eu sei que já vem sendo pontuado isso há muito tempo em relação ao áudio dele, tá? Então, esse realmente é um ponto que me pega um pouco. Mas de resto, ele é excelente, tá legal? Vale a pena. É isso, pessoal. Abraço, até mais. Falou!